Hoje, eu, Juliana Zabala Porcaro Pires de Saboia, advogada aqui da equipe do Dr. Walter Xavier, né? O Dr. Walter Xavier aqui é o nosso anfitrião hoje no escritório do Dr. Walter. Bom, então, primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer à imprensa toda. Nós fomos surpreendidos, né, na sexta-feira com uma notícia que nos foi dada, inclusive, pelo Metrópolis, né, de que havia sido feita uma nota oficial no site do Ministério Público. Então, depois da entrevista aqui, a gente vai publicar uma nota. Vou botar o óculos porque é necessário. Bom, hoje estamos aqui para restabelecer a verdade, esclarecer distorções gravíssimas que vêm sendo amplificadas pela imprensa em razão de informações vazadas indevidamente por um agente público, um promotor de justiça, que deveria zelar pela legalidade e pela justiça, Dr. Leonardo Jubé. Bom, no dia 13 de novembro, o Ministério Público publicou no seu site oficial um texto com o título "Relatórios apontam ambiente insalubre, infecções recorrentes, ocultação de problemas e reabertura clandestina da creche, mesmo após a interdição". Essa narrativa carece de provas, contexto e responsabilidade. Denúncia grave, vazamento de informações sigilosas. O episódio mais alarmante acontecido no dia 14 foi essas informações confidenciais de um inquérito policial vazadas para a imprensa de maneira sensacionalista, distorcida e fora de contexto. E esse vazamento partiu do promotor de justiça Leonardo Jubé de Moura, autoridade que deveria ter resguardado essas informações. A quebra de sigilo funcional é crime, tipificado no artigo 325 do Código Penal. E o promotor deverá responder quanto a isso. Tá? As evidências aqui, ele cita um inquérito que está em sigilo, e eu gostaria de informar a imprensa que, primeira coisa, o inquérito estava em sigilo a pedido do próprio Ministério Público. Tá? Esse é o primeiro esclarecimento que nós queremos fazer. No ano passado, em meados de maio do ano passado, quando houve um incidente com uma criança, que houve uma diarreia, o que é absolutamente comum em creches, em berçários, todo mundo que tem filho sabe, quando a gente coloca o filho na escola, a primeira coisa que a gente ouve é: agora vai ter virose, vai ter não sei o quê. Porque é comum, tem pessoas, tem adultos, tem as crianças e tem as famílias das crianças. Então, a gente não tem nem como saber de onde às vezes vem a contaminação. Então, houve um episódio isolado no Sudoeste. E devido já à divulgação, esse episódio tomou um alcance enorme na imprensa, com divulgação de informações absolutamente verídicas. Por exemplo, de que havia baratas em fornos. Gente, não houve a busca e apreensão de nada na escola Casa da Ana no Sudoeste. Inclusive de forno, não houve. Então, como que pode ter sido falado isso no ano passado? A partir disso, nós pedimos o sigilo, a decretação do sigilo, e o Ministério Público, na pessoa da promotora, que era então responsável pelo caso, também pediu o sigilo. O sigilo foi decretado. Isso vem sendo investigado desde o ano passado. A escola, segundo esclarecimento, a creche Casa da Nani foi fechada a pedido dos proprietários. Não foi pela justiça, como saiu no SBT, devido às informações que o SBT obteve da nota oficial do Ministério Público. Tá? Não houve fechamento pela justiça. Foram os proprietários que resolveram fechar, tamanha responsabilidade que tem com as crianças que eles cuidavam lá. Tá? E houve uma denúncia falsa de reabertura em julho do ano passado. O Ministério Público, né, se movimentou, ficou de olho para ver se a escola ia ser reaberta. A escola nunca foi reaberta. Então, outro esclarecimento: reabertura clandestina da Casa da Nani, isso nunca aconteceu. Isso o promotor fala na nota oficial dele. Isso é um absurdo. Nunca houve reabertura clandestina. Tá? Outra coisa, esses laudos de contaminação não existem.
relatórios não são laudos, ok? E o que tem de laudo de alimentação é que a alimentação é adequada. Então, também essa questão não existiu. Outra coisa que nós queríamos colocar aqui para a imprensa: o promotor não só cometeu crime violando o sigilo, como ele tentou regularizar isso. Ele pediu ao juiz que retirasse o sigilo, mas o sigilo foi mantido em decisão do final de semana. Tamanha importância do sigilo nessa investigação, tá? Então, se o promotor tentou regularizar o ilícito que ele cometeu, ele já sabe, já tem ciência, ele já conhece essa decisão, ele já se manifestou no processo, de que o juiz manteve o sigilo na investigação, tá? E aí o promotor partiu para uma tentativa, inclusive, de intimidar essa defesa. Ele já informou na investigação que já notificou o Ministério Público porque ele se sentiu ofendido com a minha fala, mas a minha fala é essa: e havia um sigilo, ele violou o sigilo e, pior, tentou regularizar isso e o sigilo foi mantido. Então a minha fala é bem essa e por isso eu vou responder se for necessário, ok? Outra coisa também, esse promotor não está nem representando a própria posição do Ministério Público do DF, porque essa investigação da casa da Nani foi arquivada. Eu vou até dizer aqui, eu até anotei, para não esquecer o nome da promotora e a data do arquivamento. Então vamos lá. Cadê aqui? Promotora Fernanda da Cunha Moraes, ela arquivou a investigação no ano passado, 12/9/2024. Então, eu não entendo, né? Porque aí o promotor Leonardo Jubé é que está acusando a colega de quê, então? Né? Porque se ela investigou tudo, e em setembro do ano passado arquivou, e foi arquivado mesmo, ela sugeriu o arquivamento, e a Câmara, na pessoa do doutor Alexandre Gonçalves, tomou ciência do arquivamento dessa investigação. Então eu não entendo o motivo pelo qual o promotor, agora um ano depois, né, depois de passar o ano inteiro procurando a defesa incessantemente para fazer uma NPP, resolveu cometer o crime de violação desse inquérito, né, que pela colega dele já tinha sido colocado em sigilo e pela outra colega dele foi arquivado. Então o Ministério Público tem que nos dizer, numa outra nota, qual é o seu posicionamento, porque há uma discordância. Ele caminha num sentido, mas as promotoras estão caminhando em outro. Bom, isso me preocupa muito, né, porque a gente sabe que teve um caso como esse em São Paulo, o caso Escola Base, inclusive eu citei ao juiz, né, não sei se isso foi relevante para que o juiz mantivesse o sigilo das investigações, tá? Mas eu citei que eu não quero que o caso creche da Nani seja um novo caso Escola Base, em que acabaram com a vida das pessoas e quando foi tudo apurado, que viram que não tinha nenhum crime, as pessoas não conseguiram recuperar suas vidas, tá? Eu acho gravíssimo isso. O que eu posso afirmar para vocês? Essa instituição do Sudoeste, ela foi, como eu disse, foi fechada a pedido dos proprietários. E essa instituição da Asa Sul, que é dos mesmos proprietários, ela já existia desde 2022. Então aí temos outra informação distorcida do Ministério Público, como se eles tivessem fechado no Sudoeste e aberto na Asa Sul para continuar cometendo crimes, quando a instituição também já existia na Asa Sul desde 2022. E a investigação é do ano passado, 2024. Então, eu não consigo entender esse posicionamento do promotor. Agora, vou passar a palavra ao Dr. Walter para acrescentar, né, o que a defesa vai fazer, enfim, como que a gente vai conduzir a questão. Bom, meu nome é Walter Xavier, sou responsável pelo escritório há algum tempo,
escritório já existe há mais de 10 anos. Apenas esse endereço já existe há mais de 10 anos. Né? E o que nos causou surpresa, nesse caso, foi a conduta irregular, na nossa visão, irregular do promotor de justiça. E promotor é de justiça. Promotor é para apurar a verdade. Promotor é exatamente para promover a aplicação da lei penal. Quer dizer, quando o responsável por esse tipo de atividade se coloca contra a própria lei, isso nos causa surpresa, porque nós conhecemos muitos membros do Ministério Público, conhecemos muitos magistrados, muitos advogados, e nós sabemos que as pessoas que estão nessa atividade, normalmente é por vocação, porque querem a materialização disso que nós conhecemos como justiça, daquilo que cada um tem lá no seu íntimo como justiça. E quando se fala aqui em sigilo, segredo de justiça, não é para esconder nada de ninguém, é para proteger, no caso específico, crianças. Crianças que acabam sendo expostas indevidamente, né, e que podem sofrer represálias que nós sabemos muito bem que existem. E esse decreto de sigilo pedido pelo Ministério Público, pedido pela defesa e determinado pelo magistrado, ele visa exatamente proteger a lisura da apuração sem qualquer elemento externo influenciando essa apuração. Porque nós temos aí N exemplos, o Escola Base é um dos exemplos, não é o único, né, em que pessoas foram sepultadas vivas justamente por irresponsabilidade de alguns. Né? E, lamentavelmente, quando nós encontramos responsáveis por esse tipo de situação, fazendo parte dos quadros da justiça, porque na nossa visão a justiça somos todos nós, advogados, promotores, juízes, né? Então isso nos causa um constrangimento, porque nos coloca numa situação assim de por que isso? Né? É a mesma coisa do médico, por exemplo, querer matar alguém, é a mesma coisa da nossa visão de um motorista querer atropelar alguém. Então é uma situação assim que na nossa visão é totalmente esdrúxula, uma visão que não permite tergiversação. Quer dizer, esse promotor há de responder, e eu espero que a justiça funcione nesse caso, como ela tem funcionado em N outros casos, porque esse tipo de situação, além de irresponsabilidade, né, é uma traição aos seus próprios companheiros de Ministério Público. Porque, como nós vimos, houve pedido do Ministério Público de sigilo, houve pedido da defesa de sigilo, houve um arquivamento pelo Ministério Público sobre os fatos, e depois, do nada, e aqui presumimos do nada, porque não temos condições de dizer qual é o motivo que justificaria essa atuação do ilustre representante do Ministério Público, né? Então vamos dizer, do nada surge todo esse estardalhaço a respeito, né? Quer dizer, parabenizamos aqui a imprensa que nos trouxe a notícia de que teria havido essa divulgação, porque jamais presumiríamos que poderia acontecer essa divulgação. E quando a imprensa nos deu a notícia que esse fato estava sendo revelado e nos pediu informações sobre ele, mas até é segredo de justiça, como é que isso aconteceu? Não, o Ministério Público divulgou no próprio site, né? Isso nos causou uma estranheza violenta, né? Porque não é a praxe, não é o normal e não é o interesse público, com todo respeito a quem pensa diferente, mas isso não prestigia o interesse público. Então aqui fica o nosso lamento e o nosso pedido de que as autoridades responsáveis apliquem efetivamente a lei, não só em relação ao nosso cliente, à nossa cliente, a essa empresa, mas também àqueles que estão descumprindo flagrantemente, ostensivamente, os seus deveres funcionais. É isso que eu tinha a dizer e peço desculpas por uma ênfase mais forte. Bom, a gente fica à disposição da imprensa, se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho algumas perguntas. Você citou que o fechamento da creche lá no Sudoeste foi fechado a pedido dos proprietários. Isso foi por conta desse episódio isolado de diarreia ou por conta das denúncias que foram feitas pelos pais? Enfim, porque a gente recebeu imagens, né? Você citou o caso das baratas, a gente recebeu imagens baratas das situações da creche. Ela foi fechada a partir desse episódio isolado e também queria saber da relação com essa outra escola da Asa Sul. Boa pergunta, agradeço a pergunta. Bom,
ela foi fechada inicialmente a partir do episódio isolado, devido à seriedade dos proprietários quanto à saúde, né? Vamos fechar uma semana para ver o que está acontecendo. E aí foi essa semana que foi feito um laudo. A alimentação foi considerada todo ok, as instalações foram vistoriadas, tanto que o delegado não apreendeu nada, esteve lá, não apreendeu nada. Aquela área das fotos é uma área que não vão as crianças, é uma área isolada da creche Casa da Nani. E o que tinha, que depois motivou o fechamento permanente, é que tinha um problema quanto ao prédio. E aí a gente já não poderia resolver, porque ali era um aluguel, né? Tanto que hoje funciona outra coisa lá no local. Então isso que motivou o fechamento de vez. Foram demitidas as pessoas, né? Foi encerradas as atividades, foi negociado com os pais, tanto que assim, os pais que a princípio fizeram as ocorrências nunca entraram na justiça contra a Casa da Nani. Nós não temos processo. Nós temos um único pai que se diz representante desses pais todos e que é a pessoa que tem divulgado e é a pessoa que também fez, isso está comprovado, fez um e-mail ao Ministério Público dizendo que haveria a reabertura da Casa da Nani e o Ministério Público ficou esperando essa reabertura e não aconteceu em julho do ano passado. Então, essa pessoa que queria, inclusive, que a proprietária devolvesse todos os valores desde o início do ano, por um episódio isolado, o que também não é possível, tá? Então, isso tudo está sendo apurado, estava em sigilo, continua em sigilo, e realmente só tenho a agradecer à imprensa, tá, que nos comunicou, né, porque quando o jornalista me abordou, eu falei, eu não posso falar sobre isso, isso está correndo em sigilo, isso é muito sério, né, e ele, não, doutora, tem uma nota oficial do Ministério Público, né, foi aí que a gente teve essa surpresa, então é isso que a gente tem a dizer, se tiver outros esclarecimentos também estamos aqui. Eu tenho outra dúvida. O que foi feito com esses alunos que estudavam nessa creche e a Secretaria de Educação disse que não tinha vínculo com relação, alguma coisa assim, com a creche? O que vocês têm a dizer sobre isso? Não, porque tem o daycare não tem funcionamento com a Secretaria de Educação, mas ele tem os alvarás, tá? É por isso. As informações são muito truncadas, foi bom essa pergunta para a gente poder esclarecer o seguinte, a Casa da Nani, né, que teve esse problema pontual, que tinha esse problema do prédio, não tem nada a ver com a Colibri. Veja bem, você não pode supor que porque os proprietários são os mesmos, todos os prédios, todos os lugares vai ter infiltração, vai ter isso, vai ter aquilo. Então isso não existe, né? Então esse esclarecimento também a gente gostaria de fazer, tá? Eu tenho uma pergunta. Claro. Vocês já estão formulando algum procedimento judicial para esclarecer melhor isso com o Ministério Público? Vocês já fizeram alguma defesa? Qual tipo de defesa vocês fizeram? Quer dizer só o nome da peça? Explica um pouco mais, para a gente orientar as pessoas como recorrer disso, dessas injustiças. Bom, nós não tivemos tempo hábil de fazer, mas após a coletiva aqui nós vamos soltar uma nota escrita e também tomaremos todas as informações junto aos órgãos que têm competência para tanto.